Olá, estudantes! Então, esse material é para estar orientando vocês nessa jornada de TCC, né? Onde vocês estão nesse primeiro momento construindo, então, o relatório por meio do texto, né, no formato relatório ou artigo, sobre um tema definido entre vocês e o orientador de vocês. Então, este trabalho vai ser conduzido com o orientador de vocês. Esses vídeos são no intuito de estar fornecendo aquelas orientações gerais. O TCC é um trabalho de conclusão de curso, é um trabalho acadêmico, por isso vocês terão que atentar, né, para aquelas questões de formatação, de um texto muito bem redigido, né, em termos gramaticais, pontuação, acentuação, porque ele é essa experiência da pesquisa, da escrita. Então, pessoal, esse trabalho ele pode ser descrito de uma forma de relatório ou no formato de artigo. Isso vocês vão definir junto com o orientador de vocês. O estágio é diferente, porque o estágio é uma experiência profissional que vocês transformam num relatório. Aqui no TCC, vocês podem estar vinculando alguma ação desenvolvida num ambiente organizacional ou então algo mais acadêmico. A única coisa que é a necessidade é estar orientado em alguma das 10 áreas de engenharia de produção e que vai envolver, então, toda essa base mais profunda de pesquisa. Ao término, vocês terão toda uma experiência, né, de ter um problema ou uma questão norteadora, de mostrar os passos, a metodologia que vocês fizeram para resolver aquela situação, por meio de um referencial, uma pesquisa bibliográfica e depois a execução, né? Existe, então, colocar a mão na massa, existe a parte prática. Não necessariamente uma implementação que ocorra lá no ambiente, né? Mas sim num ambiente de simulação, por exemplo, né? Uma questão de um estudo, mas vocês colocam, então, em prática neste sentido. Importante dizer que fazer um TCC não é difícil, tá, pessoal? Ele não é difícil, que nem uma disciplina de cálculo, né? Uma disciplina de termodinâmica, instalações, enfim, entre outras que exigem aí uma dedicação de estudo dos estudantes. Mas ela é bastante demorada, lenta, trabalhosa. Acho que essa é a palavra, é trabalhoso, porque a gente precisa ler, precisa de tempo para ir compreendendo, né, aquela informação, né, enfim, se sentir seguro com aquilo que a gente escolheu. Então, quando a gente entra nessa fase de fazer TCC, é importante ser muito organizado, planejado, ter um tempo, toda semana estar se conectando com o tema de TCC de vocês, seja por meio de uma leitura, de uma escrita, de uma conversa com alguém, mas sempre o tema de TCC tem que estar na mente de vocês. É importante ter o apoio da família, dizer, ó, estou fazendo TCC, paciência, viu? Porque isso vai acabar impactando em outras áreas da vida de vocês. Mas todos terão condições de terminar. Não é um bicho de 7 cabeças, como alguns colocam, mas tem que se dedicar, ok? E é importante, então, vocês sempre terem na nuvem, né, uma cópia do relatório, ou mandarem para o orientador de vocês, porque em épocas de TCC tudo acontece, né? O computador estraga, usei um outro computador para continuar escrevendo meu TCC, desformatou tudo. Eu tinha feito uma pesquisa, mudei de tema, agora muda toda a pesquisa. Então, é importante a gente ter várias versões sendo guardadas aí no computador de vocês, tá bom? Todos vocês têm acesso dentro do ambiente virtual de vocês à pastinha do curso de Engenharia de Produção. Ao acessarem esta pasta, existem vários blocos, né, com informações gerais referentes ao nosso curso da universidade. E o último módulo, o último espaço, dá conta de apresentar só as questões de TCC. Então, aqui tá pequenininho, né, mas vocês vão acessar esse ambiente e vocês vão encontrar, né, as questões sobre formatação, né, sobre o guia do estudante, que a UX faz para auxiliar vocês na questão de formatação. Vou encontrar as regras sobre plágio, porque isso pode, de fato, reprovar um estudante, então tem um vídeo explicando o que é isso. E vou encontrar aqui as gravações, né, dos encontros, de orientações, né, para vocês estarem fazendo um bom desenvolvimento de trabalho de vocês.
E na última partezinha, modelos de arquivos, que não são obrigatórios a serem utilizados, mas se vocês usarem, a ideia é que facilite a vida de vocês. Então, não deixem de olhar aqui neste ambiente todo o apoio que vocês têm em relação às ferramentas. Os cronogramas de encontro são organizados diretamente com o orientador, que é o especialista no tema que vocês estarão conduzindo a pesquisa de vocês. E a gente sempre sugere aos orientadores que façam uso de 3 entregas parciais do material de vocês. Então, o primeiro relatório parcial é o capítulo 1, que é aquela parte de introdução, né? Objetivos e justificativa. A segunda entrega seria referente ao capítulo 2, que é a de fundamentação teórica, e o capítulo 3 seria o relatório final, né? O capítulo 3, então, é a proposta de trabalho que vocês vão implementar na continuidade, quando vocês iniciam, então, o TCC2. E essa terceira entrega seria o relatório final, então, contemplando o capítulo 1, 2 e 3, já com as correções que tinham sido solicitadas pelo orientador. A gente pede que o terceiro relatório final esteja pronto até um mês antes de terminar a aula, porque uma vez que vocês entreguem o material pronto, ele ainda precisa passar por uma revisão de formatação, de plágio, depois vai para o professor avaliador que vai ser convidado para a banca de qualificação, você tem que montar o material de apresentação, então tem que ter esse um mês, pode ser um pouquinho menos, né? Isso tudo vocês vão ajustando com os orientadores, mas é importante essas datas para ser um horizonte do planejamento e da organização de vocês. Os critérios avaliativos consideram uma nota de 0 a 10 fornecida tanto pelo orientador de vocês quanto pelo professor avaliador que fará parte então da banca de qualificação. Depois, a nota final será expressa pela média harmônica entre essas duas avaliações. Os formulários de avaliação, todos os critérios, de uma forma que vocês consigam enxergar bem legível, está posto no arquivo das normas de TCC para o nosso curso. Então, acessem a norma, leiam aquele documento, tem em torno de umas 15, 20 folhas, e tem lá essas fichas que são exatamente os critérios pelos quais vocês serão avaliados. Então, o orientador avalia mais a questão de iniciativa, proatividade, pontualidade, comprometimento, né? Questões mais comportamentais. E o professor avaliador avalia num aspecto mais técnico, né? De entrega das etapas, do português, da formatação, da estrutura, da pesquisa. Então, os critérios estão todos disponíveis para vocês entenderem bem certinho. Por fim, então, pessoal, se vocês estão fazendo TCC, é porque já estão naquela caminhada final do curso, né? Prestes a colar grau, o nosso momento tão desejado. Então, é importante lembrar que se vocês ainda não fizeram o pedido de colação de grau, está na hora de fazer. Pesquisem a central de atendimento presencialmente, por e-mail, pelo WhatsApp, né? Mas façam esse pedido de colação de grau. Ele vai iniciar com o estudo de currículo e depois vocês vão selecionar a modalidade da colação de grau pretendida por cada um de vocês. E também outro requisito que vocês têm que estar atentos é a questão da integralização do currículo, ou seja, eu fiz todas as disciplinas que eu precisava, né, dentro do currículo que eu estou matriculado. As atividades complementares, se eu estou com a carga horária de atividades complementares, ok? E o ENAD. Lembrando que o ENAD acontece a cada 3 anos. Então, não são todos os formandos que farão ENAD, somente aqueles formandos que estarão tendo o ciclo de avaliação das engenharias no ano que forem se formar. E aí, nesse caso, vocês serão avisados, né? E receberão as informações específicas sobre essa prova do ENAD, ok? Sucesso no desenvolvimento do trabalho de vocês e eu também estou à disposição se tiverem qualquer dúvida durante essa jornada. Um abraço!